Sabe aquela sensação de olhar para a sua casa? Um lugar que deveria ser o seu santuário de paz e descanso. E de repente sentir um certo peso, um desassossego. Como se algo estivesse fora do lugar. Ou melhor, muitos algos estivessem fora do lugar. Talvez se depare com cantos que se foram enchendo de objetos que nem sabe bem como vieram parar ali. Ou gavetas que, por mais que tente organizar, parecem sempre ter vida própria, acumulando papéis, chaves sem dono e 1001 pequenas coisas. É uma realidade que muitos de nós enfrentamos à medida que o tempo passa. E não é por falta de vontade de ter um espaço mais arejado e leve. Pelo contrário, muitas vezes o desejo é enorme, mas a energia para começar parece escassa, ou simplesmente não sabemos por onde pegar. É uma realidade dolorosa. Não é sentir que o seu lar, em vez de o abraçar, o está a sobrecarregar, a tirar-lhe a tranquilidade. Essa sensação de desordem pode ir muito além do que vemos, afetando o nosso humor, a nossa capacidade de concentração e até a nossa energia diária. Mas o que muitos não sabem é que, por vezes, o problema não está apenas na quantidade de coisas que temos, mas sim em hábitos subtis, em pequenos pormenores que, sem nos darmos conta, transformam o nosso ambiente num labirinto de objetos e preocupações. Neste vídeo, vamos descobrir 5 coisas surpreendentes que contribuem para essa desordem em casa, especialmente à medida que envelhecemos. E o melhor de tudo, como podemos arrumá-las rapidamente para recuperar a leveza e a funcionalidade do nosso espaço. São segredos simples, mas poderosos, que vão transformar a sua casa e a sua mente. Assista até o final para algo que vai te surpreender verdadeiramente. Vamos mergulhar de imediato no primeiro ponto, que talvez seja o mais traiçoeiro de todos, porque toca no nosso coração e nas nossas memórias. Refiro-me ao acúmulo de objetos sentimentais que já não nos servem ou que se tornaram meros coletores de pó, mas que guardamos com um apego quase sagrado. Quantos de nós temos caixas e caixas de fotografias antigas, cartas que se desvanecem, pequenos bibelôs que nos foram oferecidos há décadas, ou até mesmo roupas de ocasiões especiais que nunca mais serão usadas? Não há nada de errado em valorizar as nossas memórias. Claro que não. Elas são a tapeçaria da nossa vida, o tecido que nos liga ao passado, aos nossos entes queridos. O problema surge quando esses objetos, em vez de nos trazerem alegria, começam a criar uma barreira física e emocional no nosso lar. Eles ocupam espaço, tornam a limpeza mais difícil e, paradoxalmente, podem até sobrecarregar a própria memória, em vez de a celebrar. Pense na avó que guardou o enxoval completo de todos os filhos, ou o tio que coleciona todas as lembranças de viagens, mesmo as mais insignificantes, numa prateleira que já não aguenta mais. É um excesso de amor solidificado, que sem intenção se transforma em peso. A solução para este tipo de desordem é delicada, mas extremamente libertadora. Não se trata de se desfazer de tudo o que tem valor sentimental, mas sim de criar uma curadoria das suas memórias. Comece por dedicar um tempo, sem pressas, para revisitar esses objetos. Pegue em cada fotografia, cada carta, cada pequeno presente, sinta a emoção que ele evoca. E agora? Pergunte se este objeto ainda me traz alegria. Ele tem um lugar de destaque na minha casa, ou está escondido numa caixa, se a resposta for que ele traz alegria. Mas está escondido. Talvez seja a altura de pensar em formas criativas de o exibir, ou de o guardar de uma maneira mais organizada, por exemplo, em vez de ter centenas de fotos soltas.
Que tal criar álbuns digitais ou mesmo um álbum físico que possa folhear e partilhar com a família? As cartas especiais podem ser guardadas numa pequena caixa decorada. Apenas as mais significativas. E o resto pode ser fotografado ou digitalizado. Os bibelôs. Esses pequenos tesouros. Podem ser rodados. Não precisam estar todos expostos ao mesmo tempo. Selecione os que mais ama. Aqueles que verdadeiramente contam uma história, e os outros podem ser guardados numa caixa de recordações especial. Ou até mesmo passados para alguém na família que também aprecie essa memória. A ideia é que cada objeto que permanece na sua casa tenha um propósito. Seja funcional, belo ou verdadeiramente significativo. E que possa ser facilmente acessado e apreciado. Ao fazer isso, não está aqui a apagar as suas memórias, está a honrá-las de uma forma mais consciente e a libertar espaço para novas experiências e para a paz no seu lar. O segundo ponto surpreendente que faz a nossa casa parecer desarrumada e que muitos de nós nem percebemos. É o que chamo de superfícies de pouso não intencionais. Já reparou como as superfícies planas da nossa casa, como mesas de centro, bancadas da cozinha, mesinhas de cabeceira, ou até mesmo a cadeira da sala que está sempre vazia, se tornam ímãs para objetos aleatórios, uma fatura de eletricidade aqui, uma caneta ali, os óculos, as chaves, o controle remoto da televisão, uma revista antiga, um lenço de papel usado. De repente, o que era uma superfície limpa e funcional transforma-se num pequeno monte de coisas que, individualmente, não são um grande problema, mas que juntas criam uma sensação de caos e desordem visual. É quase como se tivéssemos a necessidade de pousar as coisas no primeiro lugar disponível, sem um pensamento consciente sobre onde elas realmente pertencem. E à medida que envelhecemos, por vezes, a energia para guardar cada item no seu lugar específico parece exigir um esforço extra. E esses pequenos montinhos vão crescendo, quase sem darmos por isso. A beleza desta desordem é que a solução é incrivelmente simples, uma vez implementada. Torna-se um hábito fácil de manter. O truque é dar a cada objeto um lar, específico e, crucialmente, criar o hábito de o levar para lá imediatamente, ou o mais depressa possível. Para as superfícies de pouso, comece por identificar as áreas mais críticas da sua casa. É a mesa de centro, a bancada da cozinha, a entrada em seguida. Para cada uma dessas áreas, crie um pequeno kit de organização. Por exemplo, para a mesa de centro, talvez um pequeno cesto bonito para os comandos da televisão, um aparador de livros para as revistas que está a ler, e uma bandeja para os óculos e outros pequenos objetos que usa frequentemente. Na cozinha, pode ser uma gaveta designada para chaves e correio, ou um pequeno organizador de secretária para canetas e blocos de notas. O segredo é que esses lares, temporários ou permanentes, sejam de fácil acesso e que tornem mais simples guardar do que deixar espalhado. Adote a regra dos 5 minutos antes de sair da divisão. Sempre que sair de uma divisão, dedique 5 minutos, ou até menos, a olhar para as superfícies e a colocar cada item no seu lugar. É surpreendente o quão eficaz isto é. Em vez de esperar que a desordem se acumule e se torne uma tarefa esmagadora. Lida com ela em pequenas doses, mantendo a sua casa sempre com uma aparência arrumada e acolhedora. Para os papéis, que são frequentemente os maiores contribuidores para as superfícies de pouso. A dica é criar uma caixa de entrada simples. Quando o correio chega, coloque-o diretamente nesta caixa, uma vez por semana. Sente-se, processe tudo de uma vez, pague as faturas. Guarde o que é importante. Descarte o que é lixo. Este sistema de processamento regular
Evita que os papéis se espalhem por todas as superfícies. Lembre-se, o objetivo não é ter uma casa de revista, mas sim um lar que funcione para si, que seja fácil de manter e que lhe traga paz e serenidade. Ao dominar estas superfícies de pouso, estará a dar um passo gigantesco para um ambiente mais organizado e menos estressante. Agora que desvendamos os segredos por trás dos objetos sentimentais e das superfícies de pouso, vamos abordar um terceiro ponto que, embora pareça óbvio, muitas vezes escapa ao nosso radar o excesso de têxteis. Refiro-me a toda aquela panóplia de toalhas velhas, lençóis desemparelhados, panos de cozinha gastos, edredões que já não usamos e, claro, a roupa que guardamos para usar um dia ou para quando me servir de novo. É espantoso como as peças de tecido têm a capacidade de se acumular, ocupando armários, gavetas e até mesmo cadeiras que deveriam estar livres. Pense na quantidade de toalhas de banho que tem, serão mesmo todas usadas regularmente. E aqueles lençóis que só se encaixam num colchão que já nem tem. A roupa que foi da nossa juventude e que guarda um carinho especial, mas que está há anos sem ver a luz do dia. Ou as peças que compramos por impulso e nunca usamos. Esta acumulação de têxteis não só rouba espaço valioso, tornando os nossos armários e roupeiros difíceis de usar, mas também cria uma confusão visual e uma sensação de peso. É como se estivéssemos a guardar potenciais tarefas de lavandaria, em vez de um armário funcional. E, sejamos honestos, à medida que envelhecemos, a roupa mais confortável e prática ganha prioridade. E muitas daquelas peças, para ocasiões especiais, raramente são usadas. Para resolver este problema têxtil de forma rápida e eficaz, o segredo é ser implacável, mas gentil consigo mesmo. Comece por atacar uma categoria de cada vez. Por exemplo, comece com as toalhas. Espalhe todas as toalhas que possui e avalie-as. Quantas precisa realmente? Quantas estão desfiadas? Manchadas ou já não são absorventes? Mantenha apenas as que usa regularmente e que estão em bom estado. As restantes, se estiverem minimamente apresentáveis, podem ser doadas a abrigos de animais ou usadas como panos de limpeza em casa. Repita este processo com os lençóis. Mantenha 2 ou 3 conjuntos por cama, no máximo, e assegure-se de que os conjuntos estão completos. Não vale a pena guardar um lençol de cima sem o de baixo. Por exemplo, quanto à roupa, este é talvez o maior desafio emocional. Mas pense assim se não usou uma peça de roupa nos últimos 2 anos. É muito provável que não a vá usar. Guarde apenas as peças que ama, que lhe assentam bem e que usa com frequência. Se tem roupas de valor sentimental, como um vestido de noiva ou uma farda antiga, considere guardá-las numa caixa de arquivo especial, etiquetada, em vez de ocupar espaço no seu roupeiro diário. Uma dica prática para a roupa é o teste do cabide, quando vestir uma peça de roupa. Coloque o cabide virado ao contrário, depois de 6 meses ou 1 ano. Todas as peças cujos cabides não foram virados são candidatas à doação ou descarte. E não se esqueça dos panos de cozinha, guardanapos de tecido e aventais. Muitas vezes temos mais do que precisamos. Ao reduzir o volume de têxteis, não só libertará espaço precioso, mas também facilitará a sua rotina diária. Achará mais fácil escolher o que vestir, arrumar a roupa lavada e manter os seus armários arrumados. A sua casa respirará melhor. E você também, ao libertar-se do excesso de tecidos. Está a criar um ambiente mais leve, mais funcional e, em última análise, mais tranquilo para desfrutar de cada dia. Esta é uma daquelas mudanças que trazem uma gratificação imediata e duradoura. O quarto aspecto surpreendente que contribui para a desordem, e que muitas vezes ignoramos,
É o acúmulo de produtos de higiene pessoal e medicamentos, muitas vezes expirados ou raramente usados. Entre na sua casa de banho e dê uma olhada nos armários e gavetas. Quantos shampoos e condicionadores diferentes tem, abertos e meio usados, e aqueles cremes que comprou com grande entusiasmo, mas que acabaram esquecidos. A quantidade de sabonetes, loções, perfumes e produtos de maquilhagem pode ser assustadora. Pior ainda, a área dos medicamentos. Quantas caixas de comprimidos para as dores de cabeça que já não usa? Ou xaropes para a tosse de uma gripe antiga, vitaminas que comprou e nunca terminou. Este tipo de acumulação não só ocupa espaço valioso, mas pode ser um risco para a saúde, especialmente com medicamentos expirados que perdem a eficácia ou, pior, podem tornar-se prejudiciais. À medida que envelhecemos, a nossa rotina de cuidados pode mudar, e muitos produtos que usávamos antes podem já não ser relevantes, mas continuam ali, a ocupar espaço e a gerar desordem visual. Para atacar este ponto, a chave é a revisão regular e a disciplina. Comece por esvaziar completamente os armários e gavetas da casa de banho e do local onde guarda os medicamentos. Olhe para cada item e pergunte-se: uso isto regularmente? Está dentro da validade. Se for um medicamento, foi-me prescrito para o meu problema atual ou é algo antigo, para os produtos de higiene pessoal e beleza? Livre-se de tudo o que está expirado, meio vazio e que não usa há mais de 6 meses. Seja honesto consigo mesmo. Aquele creme caro que não gostou da textura, descarte. Aqueles vernizes de unha secos para o lixo. Mantenha apenas os produtos que usa e ama, e que estão em bom estado. A ideia é ter apenas o que é essencial e eficaz para a sua rotina atual, para os medicamentos. Esta é uma tarefa crucial. Verifique as datas de validade de absolutamente tudo. Separe os medicamentos expirados ou que já não precisa e procure um ponto de recolha específico em farmácias. A maioria tem contentores para este fim. Em vez de os deitar no lixo comum ou na sanita, guarde os medicamentos que usa regularmente num local acessível, mas seguro, longe da umidade e do calor. Uma caixa de primeiros socorros bem organizada é uma mais-valia em qualquer lar. Ao limpar e organizar estes produtos, não só estará a criar mais espaço, mas também a garantir um ambiente mais seguro e higiênico. A sua casa de banho parecerá maior, mais limpa e muito mais convidativa. E terá a certeza de que os medicamentos que tem em casa são seguros e apropriados para as suas necessidades atuais. Este exercício, embora possa parecer trabalhoso inicialmente, traz uma clareza mental incrível e um sentimento de controle sobre a sua saúde e o seu ambiente. Eliminar o que não serve ou o que está obsoleto é um ato de autocuidado e de respeito pelo seu espaço. Este quarto ponto é uma daquelas coisas que, uma vez resolvida, traz uma paz de espírito que se reflete em toda a casa. Finalmente, chegamos ao quinto e último ponto, que é uma das maiores causas de desordem silenciosa na maioria dos lares, independentemente da idade, mas que se agrava com o tempo o acúmulo de documentos e papéis soltos. Pense nas faturas de água, luz e gás, extratos bancários, recibos de compras, garantias de eletrodomésticos, panfletos de publicidade, jornais antigos, revistas que nunca leu, notas de consulta médica, ou até mesmo aqueles desenhos dos netos que são tão queridos, mas que acabam numa pilha esquecida. Parece que o papel tem uma capacidade mágica de se reproduzir e espalhar por todas as superfícies da casa, na entrada, na mesa de cozinha, na mesinha de cabeceira, em cima da cômoda do quarto. E a razão para guardarmos tantos papéis
É muitas vezes o medo de nos desfazermos de algo importante. A incerteza sobre o que é preciso manter e por quanto tempo. Ou simplesmente a falta de um sistema claro para lidar com eles. Esta desordem de papel não é apenas visual. Ela gera estresse. Faz-nos perder tempo à procura de algo importante e pode até levar a problemas financeiros se uma fatura essencial for perdida. A solução para este mar de papel é criar um sistema simples e consistente, que se torne um hábito. O primeiro passo é ter um ponto de entrada para todos os papéis que chegam à sua casa. Pode ser uma bandeja na entrada, uma pasta na secretária, ou até uma pequena caixa bonita. A regra é todo o papel que entra vai para lá, e para mais lado nenhum. Em seguida, estabeleça um dia e hora específicos, uma vez por semana, para processar este ponto de entrada. Não deixe acumular neste dia. Sente-se com calma e divida o papel em 3 categorias principais. Ação faturas para pagar, formulários para preencher, arquivo documentos que precisam ser guardados a longo prazo, e lixo, reciclagem, publicidade, jornais velhos, tudo o que não tem valor, para a categoria ação. Resolva os itens imediatamente, pague as faturas, preencha os formulários para a categoria arquivo. Crie um sistema simples. Pode ser uma pasta de arquivo com divisórias, por exemplo, bancos, saúde, casa, veículo ou, para quem se sente confortável com a tecnologia, a digitalização dos documentos mais importantes. Existem muitas aplicações gratuitas de scanner para telemóvel que podem transformar os seus documentos físicos em ficheiros digitais, libertando espaço e facilitando a pesquisa. Lembre-se, muitos documentos, como extratos bancários, já vêm em formato digital. Então não há necessidade de os imprimir ou guardar cópias físicas, a menos que seja um requisito. Quanto aos documentos mais antigos, pesquise quanto tempo é necessário guardar cada tipo de documento, faturas de impostos, por exemplo, extratos bancários, etc. Muita coisa pode ser descartada após 1 ou 2 anos. E para os itens sentimentais, como os desenhos dos netos. A sugestão é fotografá-los e criar um álbum digital ou físico de recordações, em vez de os guardar todos soltos. O objetivo é que cada papel que permanece na sua casa tenha um lugar definido e seja fácil de encontrar quando precisar. Ao implementar este sistema, verá que o volume de papel na sua casa diminuirá drasticamente. As suas superfícies ficarão mais livres e a sensação de controle sobre os seus documentos trará uma enorme tranquilidade. Não mais perdas de tempo à procura de um documento importante. Não mais pilhas de papel que criam desordem. É uma mudança simples, mas com um impacto profundo na organização do seu lar e na sua paz de espírito. Chegamos ao fim da nossa jornada pelos 5 segredos que podem estar a tornar a sua casa mais desorganizada do que gostaria, e as formas surpreendentemente rápidas de os resolver. Falamos sobre como apegos sentimentais a objetos que já não servem podem criar barreiras no seu lar, e como uma curadoria cuidadosa das suas memórias pode trazer leveza. Vimos como as superfícies de pouso não intencionais, onde objetos aleatórios se acumulam, podem ser domadas com o hábito de dar um lar a cada coisa. Exploramos o excesso de têxteis, desde toalhas desfiadas a roupas esquecidas, e a importância de manter apenas o que é usado e amado para um armário funcional. Mergulhamos no acúmulo de produtos de higiene pessoal e medicamentos, sublinhando a necessidade de revisões regulares para garantir a segurança e a funcionalidade da sua casa de banho. E, por fim, desmistificamos a montanha de documentos e papéis soltos, oferecendo um sistema simples para gerir o fluxo de papel e recuperar o controle. Lembre-se,
O objetivo não é ter uma casa perfeita, mas sim um lar que funcione para si, que seja um refúgio de paz e que apoie o seu bem-estar. Pequenas mudanças, feitas com consistência e uma atitude gentil consigo mesmo, podem fazer uma diferença gigantesca. Não precisa de fazer tudo de uma vez. Comece por um canto, por uma gaveta, por um dos pontos que mais ressoou consigo hoje. Dê um pequeno passo, cada item que encontra o seu lar, cada superfície que fica livre, é um passo em direção a um ambiente mais sereno e funcional. A sua casa é um espelho da sua mente, e ao organizar o seu espaço físico, está também a organizar a sua mente, a criar clareza e a abrir caminho para mais alegria e leveza na sua vida. Adoraríamos saber quais destes pontos mais o surpreenderam ou quais as dicas que vai experimentar primeiro. Compartilhe suas ideias ou experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outras pessoas na nossa comunidade. Se achou este vídeo útil e inspirador, por favor, deixe o seu gosto. É um pequeno gesto que nos ajuda muito. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os nossos próximos vídeos com mais dicas e segredos para viver uma vida plena e feliz em todas as idades. Muito obrigado por ter estado conosco. Viva sua melhor vida em todas as idades.